Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, temos feito nessa igreja a leitura do livro de Êxodo. Quarta-feira não tivemos culto devido às chuvas, mas na segunda-feira passada lemos até o final do capítulo 32. Então hoje nós vamos dar continuidade lendo a partir do capítulo 33, versículo 1. Manda fogo, minha avó. Podemos começar? Então vamos lá. Êxodo, a partir do capítulo 33, versículo 1. Se alguém precisar de uma ajuda para localizar na Bíblia, eu ajudo. Pronto? Quase, né? Pronto? 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. A uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto tu és povo obstinado, para que te não consuma eu no meu caminho. Então preste atenção, Deus está dizendo que não vai junto com o povo, porque o povo é obstinado, malcriado, teimoso, irritante. Glória a Deus. E se um Deus santo for no meio desse povo, não vai sobrar nada dele. Meu Deus. Certo? Então vamos lá. Versículo 4 em diante. E ouvindo o povo esta má notícia, olha só, o povo ouviu. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O que é que são atavios? Quem sabe? Enfeites. O povo ficou triste, não se enfeitou para a viagem. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus atavios ao pé do monte Horebe. Lembrando que isso foi logo depois do pecado do bezerro de ouro, hein? E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Depois tomava do arraial, depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo.
E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, Moisés dizendo a Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Melhor ficar onde está. Esse é o capítulo 33, versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. O 16 diz: como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? O 17: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Prosseguindo a partir do 18: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu te farei passar a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Quem sabe o que é uma penha? Penha é uma pedra. Aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, numa fenda da pedra, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Significa que ele demora a ter raiva, mas é grande em perdoar. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoas a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quem sabe o que significa visitar a iniquidade dos pais, dos filhos e os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração? Quem sabe o que é isso?
Ninguém sabe? Glória a Deus. Tem gente que chama isso de maldição hereditária. Mas a palavra de Deus diz: a alma que pecar, esta morrerá. Os filhos não morrerão pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Então não é sobre maldição hereditária. Acontece que eu estou aqui cometendo algum pecado. Meus filhos estão vendo. Se eles me imitarem, é a minha iniquidade nos meus filhos. Então também é a iniquidade deles. Não é por causa do meu pecado, mas pelo pecado deles, que eles aprenderam comigo. Então, a importância do pai guardar a santidade. Não induzir o filho a cometer iniquidade. Certo? Mas se os filhos e os netos e os bisnetos forem imitando, Glória a Deus. vai todo mundo ser punido. Glória a Deus. Certo? E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vê agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado. Quem se lembra o que é obstinado? Eu disse hoje. Quem se lembra? Teimoso, malcriado, não é? Que não aceita correção. Este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. A partir do versículo 10 nós temos Deus falando, Deus respondendo a Moisés. Vamos continuar. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus e os cananeus e os heveus e os ferezeus e os heteus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concertos com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Atenção, irmãos. Guarda-te do povo ruim que você vai achar pelo caminho. Certo? Não se misture com esse povo. Glória a Deus. Aleluia. Quem lê o livro de Josué com atenção vê que isso aqui foi desobedecido. Israel fez pacto. Aceitou deixar o povo ruim no meio dele em troca de impostos, em troca de trigo, de dinheiro, de gado, de mulheres. Vão ficando. E foram aprendendo os costumes, os maus costumes dessa gente ruim que sacrificava crianças, sacrificava os próprios filhos aos deuses pagãos. Certo? Vamos lembrar o que Deus disse lá em Gênesis a Abraão: eis que a medida da maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida certa. Eis que a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Agora tem atingido, agora eles tinham que ser punidos e não pagar imposto para continuar no meio do povo. Certo? Então vamos continuar a partir do versículo 13. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Olha, é para cortar os bosques, viu? Não é para fazer dos bosques objeto de culto. A gente está vendo aqui uma palavra de Deus que destoa do que se aprende hoje na tal da ecologia. Certo? Bosque sagrado é para ser destruído. Bosque sagrado não é bosque santo. Porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses. E tu, convidado deles,
comas dos seus sacrifícios. Aleluia, glória a Deus. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Aleluia. Até Salomão caiu nessa. Tanta sabedoria não salvou. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Eu falei aqui que tanta sabedoria não salvou Salomão. Eu quero justificar, hein? Lá em Hebreus capítulo 11, a galeria da fé do Antigo Testamento, não aparece o nome de Salomão não, viu? Aleluia, glória a Deus. Não aparece o nome dele não. Ah, mas ele escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu Cantares. Tá, mas o nome dele não está lá como um salvo não, viu? Com toda aquela sabedoria. Eu até gosto de pensar que ele foi salvo, mas o nome dele não está lá não. Vamos continuar. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre é o primeiro filho, tá? Aleluia. Abrindo a madre de vacas e de ovelhas, o burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Pode sacrificar o cordeiro no lugar do burro. Aleluia, glória a Deus. Como Jesus morreu também por nós, gentios, não judeus. Nós somos o burro aí nessa história, viu? Nós somos o burro, Jesus morreu por nós. Jesus está no Antigo Testamento inteiro e o povo não percebe. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, se o cordeiro não morrer pelo burro, se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Eu gosto de explicar sempre essa palavra cega com S, que eu já expliquei várias vezes aqui na igreja, mas sempre tem um que se esquece e sempre tem um que não viu ainda a explicação. Quem sabe ou quem se lembra o que é cega com S? Que a pessoa cega é cega com C. E cega com S? Pastor Luiz, lembra o que é cega com S? Colheita. Colheita dos grãos, não é toda a colheita, é a colheita dos grãos, né? No caso da aveia, da cevada, do centeio, no nosso caso do milho, do feijão, né? E vamos lá. Aí eu fui falar muito, qual era o versículo? 22 agora, não é? Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Fique tranquilo, a sua terra não vai ser invadida na sua ausência. Deus está velando por ela. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, com pão fermentado, certo? Nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Tem gente que diz que não pode misturar carne com leite por causa disso aqui. Aqui está falando de não cozer o cabrito no leite da sua mãe, e não de não comer cheeseburger, certo? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos.
Veja só, na presença de Deus você não sente falta de comida nem água. Está dando o meu horário, mas está já terminando também o capítulo 34. Vamos continuar, né, até o fim do capítulo 34. E aconteceu que, descendo Moisés do Sinai, e Moisés trazia as tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Abraão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Olha o véu do templo. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Bom, eu passei o quê? 2 minutos do horário, eu acho que está de bom tamanho, não é? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória, aleluia.